bem-vindos ao Café Filosófico. Hoje a gente vem conversar sobre felicidade e sustentabilidade com Marise Costa, que é professora aqui da UFRN, no Departamento de Direito, não é isso? E eu acho que para começar a gente podia tratar logo sobre sustentabilidade, né, para compreender o conceito. Prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. É bem interessante essa discussão da temática da felicidade e da sustentabilidade, porque os termos muitas vezes são mal compreendidos, né? Então é importante a gente saber de que a gente está falando. E quando a gente fala de sustentabilidade, o que vem, assim, a essência do conceito é se produzir de forma sustentável, ou seja, observando basicamente três vertentes, né? Que é o social, o ambiental e o econômico. Tanto que o nome sustentabilidade, o termo, é praticamente sinônimo do nome que talvez as pessoas já tenham escutado falar mais, que é o desenvolvimento sustentável. Né? Então, o desenvolvimento levando em conta esses três elementos. Então, a sustentabilidade traz essa ideia de que é sustentável, que tem fundamento para ir em frente. Né? Então, hoje... Inclusive, talvez até em termos de recursos, né? Isso. Sustentável porque existem recursos para isso. Isso. É interessante você colocar isso, porque a ideia, a discussão sobre sustentabilidade começou na década de 70, a partir de uma discussão internacional que se materializou no relatório de um grupo de pesquisadores chamado Limite do Crescimento, que fixou uma premissa de que a gente vinha crescendo naquele momento de forma, um crescimento infinito dentro de um planeta finito, com recursos finitos. Então, teria que haver um repensar desse desenvolvimento, desse crescimento, isso na década de 70. E essa discussão sobre essa forma do crescimento não sustentável, não balizado, né, em essa visão da finitude de recursos, ela levou à elaboração de uma série de momentos, de eventos no âmbito da ONU para discutir a temática ambiental, a preocupação com o meio ambiente. Esse relatório foi editado em 70, e aí em 72 a gente teve a primeira grande conferência mundial sobre meio ambiente, que foi a Conferência de Estocolmo, e aí deu início a uma série de discussões internacionais que a gente tem até hoje, né? Então, a sustentabilidade é isso, né? É uma possibilidade de crescimento, de desenvolvimento e de manutenção da espécie humana na Terra que seja sustentável pelos recursos naturais, né? Ela tem a ver com uma nova forma de desenvolvimento que tenha como baliza a finitude dos recursos do planeta. Então, essa é a ideia da sustentabilidade. E aí, como eu estava dizendo, relacionando ao princípio de desenvolvimento sustentável, né, que esse princípio foi cunhado, foi estabelecido em 87, que diz que o desenvolvimento sustentável, que a gente pode ver como a sustentabilidade, é aquele desenvolvimento que atende às necessidades do presente sem comprometer as necessidades das gerações futuras. É necessário crescer, se desenvolver, porque o termo melhor é desenvolvimento em vez de crescimento, que ele pressupõe desenvolvimento mais racional, mais cuidadoso, né, com os recursos, desenvolver, mas tendo como preocupação a manutenção das bases desse desenvolvimento, que são os recursos naturais, mas também a preocupação com o social. Tanto que os três pilares do desenvolvimento sustentável é econômico, ambiental e social. A gente tem um modelo de desenvolvimento, né, desde a década de 80, exacerbado, que levou com que hoje a gente tenha mais de 2,5 bilhões de pessoas vivendo com menos de $2 por dia. Então, a gente tem uma crise social no planeta todo terrível. Por outro lado, a gente tem, do ponto de vista ambiental, a gente tem 1,5 planeta sendo utilizado. A gente, para precisar atender as necessidades do consumo e de produção, a gente precisaria de 1,5 planeta. Sim. Então, assim, é toda essa discussão que suscita a necessidade no ritmo que as coisas estão, precisaria de mais do que o planeta que a gente tem. Exatamente. A gente já está devendo o planeta, né? Exatamente. Agora, a gente podia falar sobre felicidade, né? Como é que se pode entender esse conceito tão subjetivo e incluir ele num debate filosófico acadêmico?
muito legal a gente ter a oportunidade de falar aqui sobre isso, né? Na verdade, a felicidade é a preocupação de todos, todo mundo, no fundo, quer ser feliz, né? Essa discussão veio desde lá da Grécia Antiga, né, e passou por todos esses séculos e continua hoje num debate internacional na ONU. Né? Então, a felicidade ela pode ser compreendida sob o ponto de vista individual, subjetivo, né? Você com você mesmo, e a felicidade individual, a felicidade coletiva, do ponto de vista objetivo, que é essa felicidade coletiva. É aquela que é tratada, por exemplo, pela economia, pela sociologia, pela antropologia, pelo direito. Então, a perspectiva coletiva ou objetiva da felicidade tem como preocupação a felicidade de um grupo de pessoas, a felicidade da sociedade, né, como uma organização. Né? Então, vai muito além da felicidade individual, da felicidade subjetiva. E é interessante que essa temática, ela é uma temática interdisciplinar, transdisciplinar também, né? E vem sendo tratada em diversos campos do conhecimento. Né? Então, a gente precisa quebrar um pouco esse preconceito, eu digo até preconceito mesmo, ou esse ceticismo de que falar em felicidade é falar em autoajuda, mal compreendida, vamos dizer assim, e que não tem nada a ver com o nosso dia a dia, né? Tanto que quando eu fui promover um minicurso agora, né, já é o segundo minicurso que eu faço sobre esse tema, alguns alunos foram fazer porque queriam saber o que eu ia falar sobre felicidade e sustentabilidade, porque é uma coisa muito, ao mesmo tempo, uma coisa tão presente para todos nós, tão necessária e ao mesmo tempo tão distante da sua essência. Então, por exemplo, como você falou, que na ONU já está sendo debatida essa questão da felicidade, ou seja, um debate que já acontece internacionalmente e talvez a gente precise debater mais aqui sobre essa questão da felicidade, né? Isso. Talvez para ela deixar de ser uma utopia e passar a ser uma ferramenta cotidiana. Exato. Olha só, é interessante que na ONU, desde 2011, os países né, que compõem a ONU foram instados, foram provocados para medirem a felicidade do seu povo. A gente tem um relatório da ONU desde 2011 até agora, parece que só um ano que não foi publicado, trazendo o ranking de países mais felizes, alguns critérios específicos. Foi instituído o Dia Internacional da Felicidade, dia 20 de março, e a temática da felicidade ganhou um nível de discussão bastante relevante, porque a gente está discutindo na ONU, que tem o Relatório Mundial da Felicidade e o Relatório de Políticas Públicas, voltadas à aplicação desses critérios à elaboração de políticas públicas. Né? Então, o que levou essa discussão? Na década de 70, o quarto rei do Butão, o Butão é o país entre a Índia e a China, ele, ao assumir o reinado, ele começou a pensar qual deveria ser a filosofia do seu reinado. E ele decidiu que ele entendia que não deveria ser o PIB, né, que já era o grande indicador de desenvolvimento econômico, que deveria gerir o desenvolvimento do Butão, mas sim uma outra coisa, que ele entendeu que era o bem-estar da população. E aí, a partir da década de 70, com o apoio da ONU, a partir dessa ideia do rei do Butão, foi criado o FIB, o Índice da Felicidade Interna Bruta. É interessante tratar disso como uma coisa real, porque a gente diz assim, o rei do Butão, né? Aí parece que, por ser um rei, é uma coisa de um conto de fada, um Butão. Esse país existe, né? Fica entre a Índia e a China. Né? Isso, no leste do Himalaia. E isso foi uma coisa feita junto com a ONU. Com a ONU, exatamente. Exatamente. Ele entendeu que o reinado, e aí naquele momento ele era o rei ainda, ele depois deixou... na verdade, ele transformou o Butão numa monarquia constitucional, porque não era. Né? E aí ele entendeu que outro indicador, ele veio com a ideia, que aí teve todo um amparo por parte da ONU, de se criar um outro indicador para medir o bem-estar do seu povo e que as políticas públicas no Butão pudessem ser construídas com base nesse indicador e não com base no PIB.
E aí foi criado o FIB consta na Constituição do Butão. Na Constituição do Butão consta também o direito à felicidade. E, na verdade, como eles colocam lá, o governo não pode garantir a felicidade do povo, mas ele deve criar as condições para que as pessoas possam alcançar a sua própria felicidade. Então, esse índice, ele tem 4 pilares, que é a boa governança, o desenvolvimento socioeconômico, a proteção ambiental e a promoção da cultura, porque esses pilares são decompostos em dimensões. Então, dimensões da saúde, educação, uso do tempo, bem interessante, uso do tempo, equilíbrio entre trabalho e a convivência social, convivência comunitária e família, promoção da cultura também, bem-estar. Então, tem 9 dimensões. Essas dimensões, cada dimensão dessa tem indicadores, são 33 indicadores. Cada indicador tem um percentual. Então, a partir de um cálculo que é feito... Então, é uma coisa realmente moderna, organizada... Totalmente. Para ampliar a qualidade de vida, né? A qualidade de vida. E o governo preocupado em o que, na verdade, faz as pessoas felizes. Então, ela mede... né, anualmente, faz essa pesquisa e as políticas públicas são estimuladas, né, ou são até criadas, tendo como base esse indicador. Você tem ideia de como é que o governo faz para saber se as pessoas estão felizes? É um questionário? É um questionário que é feito, né, com um número razoável de pessoas e os resultados são apurados e o governo constrói suas políticas públicas balizadas nos resultados da pesquisa. Sim, que legal. E é interessante que a ideia do FIB, ela já vem reverberando em uma série de países, não como política nacional. Assim, até agora, fora o Butão, eu não tenho conhecimento de nenhum país que incluiu o FIB como um índice oficial. Índice oficial, só o Butão. Mas tem várias experiências no Canadá, na Tailândia, no México, no Japão. Tem uma série de experiências em determinadas áreas de governos estaduais, principalmente, trazendo a ideia do FIB. E é tão interessante que o FIB sendo utilizado no âmbito das políticas públicas, o FIB também tem sido utilizado no âmbito das organizações privadas. Aqui no Brasil mesmo, a gente já tem algumas experiências de utilização do FIB em empresas. Várias matérias sobre FIB empresarial, um novo modelo de se reestruturar as empresas com base no FIB. A gente tem na FGV, GBA da Felicidade. Então, tipo um MBA, né? Então, assim, tem o Instituto Feliciência, que vem trabalhando também com as organizações privadas, né? Com as empresas que cada vez estão mais preocupadas só com a qualidade de vida dos seus funcionários. Porém, com o objetivo de produzir mais, né? Pois é, isso é uma vertente, mas o que eu tenho observado, eu fiz uma formação, né, num desses institutos, no Feliciência, o que eu tenho observado que as empresas, pelo menos uma parte delas, já estão preocupadas também com esse bem-estar genuíno. Por quê? Porque tem consciência de como é importante que essas pessoas, do ponto de vista organizacional, elas contribuam também para a melhoria da sociedade como um todo. Eu tenho visto isso em hospitais privados, em algumas empresas de diversas áreas, comerciais mesmo. Eu venho assim, assistindo uma mudança que eu não pensava. Talvez todo mundo esteja começando a perceber mesmo que é melhor para todo mundo que todo mundo seja feliz, né? Exato. Do que só eu ser feliz e o resto das pessoas não. E interessante, mais interessante ainda, é que essa discussão que eu disse com o FIB empresarial já está no Brasil. Já está, assim, no sul do país, vem sendo bastante aplicada. E mais interessante ainda que o MIT, por exemplo, ele vem trabalhando também com a temática da felicidade e da sustentabilidade, né? Então, a gente tem experiências de aplicação do FIB, né, junto com a experiência do MIT no instituto chamado Presence Institute, que vem orientar organizações governamentais ou não na aplicação de um novo modelo de reconstrução das organizações sociais. Né? Então, é interessante que quando eu comecei a estudar isso,
2017, comecei a estudar quando eu voltei do Butão, início de 2018. Comecei a prestar atenção a essa temática em 2017. Eu descobri tanta coisa e venho descobrindo, mais ainda, que mostra como é um tema assim profundo e profícuo, principalmente, né? Um tema que ele possibilita uma série de pesquisas e aprofundamentos e ações mesmo, ações institucionais, seja no âmbito das empresas públicas ou dos governos, para se repensar nova forma de agir dentro das atribuições que cada uma dessas empresas ou órgãos ou organismos nacionais tem, né? Então, assim, é uma nova forma de se pensar as organizações sociais. E quando você estava falando dos índices, né, os indicadores que operam no FIB do Butão, você mencionou meio ambiente, né? Quer dizer que existe uma conexão entre felicidade e meio ambiente. O pessoal da permacultura, por exemplo, eu acho que eles têm como princípio isso também. Como é que a gente poderia conectar a felicidade e a sustentabilidade? Olha só, vou falar algumas coisas só, esse assunto é um mundo, mas eu acho muito interessante a gente pensar vamos dizer, uma frase bem simples, a partir dessa frase bem simples, se abrir um leque de compreensões. Eu tenho cada vez mais percebido que quando nós não estamos bem interiormente, a gente tende a agir mal no mundo, né? A gente tende a não considerar o outro, a não considerar o ambiente em que a gente vive. Então, a temática da felicidade, a preocupação com o interior, com o interno, né, com quem nós somos, o que queremos no mundo, o sentido de propósito, né, o sentido de presença, tem a ver com o local, como você age diante do mundo que está colocado perante você. Há pouco tempo eu fiz um curso chamado Ecologia Espiritual, e algumas conexões e insights caíram, né, as fichas caíram naquele momento em que a gente começou a discutir exatamente isso. Por que a gente tem um planeta tão desconsiderado, desprezado, destruído? Porque as pessoas estão cada vez mais infelizes. E um dado interessante, que lá no MIT, nesse instituto, tem sido trabalhado, é que hoje existe um nível de suicídio no mundo todo 3 vezes mais do que o percentual de mortes violentas. Depressão, burnout, suicídio é uma realidade nacional, inclusive aqui no Brasil, entre jovens, nacional e global. Global. Então, no momento em que as pessoas começam a ser mais conectadas consigo próprio, mais têm sentido de propósito, para que eu estou aqui, o que eu vim fazer nesse mundo, o que eu quero para ser feliz, o que me faz feliz, elas tendem a se integrar a algo maior, a esse sentido de conexão com o planeta, conexão com as pessoas. Então, é muito interessante porque fazendo essa conexão, felicidade e sustentabilidade, eu cheguei a uma conclusão que não é minha, né? Assim, vem lá do Instituto MIT, de um grande pesquisador do Instituto, professor Otto Scharmer, que ele disse que essa visão espiritual do ponto de vista de conexão com algo maior, tem que ser introduzida dentro desse conceito de sustentabilidade, de uma nova forma de se tratar o que está fora. Então, não seria só aqueles 3 pilares que eu disse no início do desenvolvimento sustentável e sustentabilidade, econômico, social e ambiental. Lembra? Aquele conceito lá da década de 70. E aí, há necessidade de incluir essa vertente espiritual, mas quando eu falo espiritual não é religioso, não é a conexão, a forma de se conceber qual é o devido papel que cada um tem no mundo, a partir de si
mas com algo maior. E aí, essa preocupação com esse aspecto essencial na vida de todos nós, né? Porque a gente, embora esteja aqui de passagem, cada um tem uma missão muito importante, veio para cá para evoluir de alguma forma. Então, à medida que se traz, isso não sou eu que estou falando, não sou eu que estou falando, é lá o pessoal do MIT. Sim. Essa inclusão da dimensão espiritual dentro do conceito da sustentabilidade, a dimensão do culto ao equilíbrio interno, a conexão interior, ela pode suscitar uma nova forma da sociedade ver o mundo, de lidar com o ambiente, com as pessoas, e aí, a partir daí, pode emergir uma mudança profunda nas organizações sociais, sejam privadas ou sejam públicas, né? Então, não só dentro daquelas teorias clássicas, dos modelos econômicos, administrativos, enfim, mas novas formas de se conceber uma outra sociedade. Agora, por exemplo, como é que isso pode ser feito na vida cotidiana, né, de cada pessoa? Vou dar alguns exemplos. Dentro dessa conexão, que aí eu falei um pouquinho da teoria, né? Trazer a dimensão espiritual para essa nova forma de conceber o mundo e o meu papel no mundo, então surgem vários debates, várias experiências sociais. Por exemplo, que é o minimalismo, Sim. Se viver com menos. Se viver com menos e não colocar nas coisas materiais o seu prazer, né? O resultado, a sua felicidade ser ligada a coisas, o quanto eu ganho, o quanto eu tenho em termos de propriedade, o quanto eu consumo, porque já é comprovado que a alegria que adquirir determinada coisa, algo que você quer, que você compra, dura 15 dias. Tem estudos nesse sentido. E aí, o minimalismo traz uma nova forma de viver. O minimalismo, a simplicidade voluntária, os princípios da simplicidade voluntária, né, que seria outro nome para o minimalismo, né, é uma outra forma de pensar o desenvolvimento. Não sei se você conhece, ou se os telespectadores conhecem, que é o movimento do decrescimento. Decrescimento. Que surge exatamente na década de 70, a partir daquele relatório do Clube de Roma, que eu falei aqui. Como é que se vai continuar estimulando um crescimento infinito num mundo com limites finitos? Então, o decrescimento traz esse olhar. Para a pessoa ter uma vida mais simples. Para que os governos tenham como balizador os limites naturais do planeta. Os limites dos recursos. Então, uma nova forma de se pensar o desenvolvimento. A palavra decrescimento assusta um pouco, tanto que os teóricos do decrescimento até falam isso, mas é proposital. Porque lá em 70, o Clube de Roma, que foi esse grupo, ele sugeriu que, a partir daquele momento, houvesse crescimento zero. Para se equilibrar um pouco a grande degradação. Porque tem essa coisa, né, que as pessoas, esse fetiche que se tem com o crescimento contínuo, que na verdade não tem nada a ver. Você chegar numa estabilidade, na verdade, onde você tem uma tranquilidade, é muito melhor do que você estar sempre querendo ficar maior e uma hora o planeta acaba, né? Porque a água acaba, o solo a água acaba, o solo acaba, os nossos ecossistemas completamente contaminados, como a gente está vendo hoje. Deve ter um momento de estabilização, né? E como a gente já está devendo meio planeta, tem que diminuir um pouco. Exatamente. Então, o decrescimento, ele traz essa ideia de um acrescimento, vamos dizer assim, dá uma segurada nessa coisa assim enlouquecida do nosso capitalismo totalmente irresponsável, a gente pode dizer assim, que não leva em consideração as necessidades sociais e ambientais. Então, o movimento do bem viver, que hoje é uma realidade no Equador, e o movimento do bem viver lá, ele avançou tanto que chegaram a incluir os direitos da natureza dentro da Constituição do Equador, em 2008. Que interessante, né? E traz toda uma nova discussão sobre essa nova forma de viver. Os direitos da natureza também. Os direitos da natureza. Então tá vendo que tem muita coisa para falar, né? Tem muita coisa, Ainda tinha mais. Muito obrigado pela sua participação. É pena que a gente não tenha mais tempo para conversar sobre isso.
Nada, eu estou muito feliz. Que ótimo. Esse foi o Café Filosófico, a gente conversou com Marise sobre felicidade e sustentabilidade. E quem quiser saber mais sobre o Café Filosófico é só seguir a gente nas redes sociais, tem no Facebook, Café Filosófico UFRN, no YouTube, nosso canal é Café Filosófico TVU, depois o programa vai para lá, né? E é isso, até a próxima.